Vamos ter o nosso tempo agora de reflexão aqui na Palavra de Deus. Gostaria de retomar com vocês, fique tranquilo, né? Vou tentar ser rápido, porque eu tenho uma coach em casa, eu tenho uma coach de tempo, que é minha esposa. Né? Quando ela não está por aqui, está acompanhando pela internet, daí ela olha e fala assim, eu acho que você está demorando demais esse negócio aí, hein? Acho que está demorando demais esse negócio aí. Então, a minha coach de tempo, que é a minha esposa, está pedindo para eu ser um pouco mais rápido. Eu não jurei com a minha mão direita, porque eu sei que tem coisas na vida que você não faz juramento, porque você não vai conseguir cumprir. Não é verdade? Então, vamos lá. Nossa série, estamos falando sobre esse Jesus real, né? Porque, como eu disse, semana passada, existem várias caricaturas de Jesus na nossa sociedade. Existem várias formas, ou melhor, desformas de Jesus na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade insiste, né, em moldar Jesus de tesoura e cola. Então a gente pega os melhores recortes, né, os melhores ângulos, né, nós fazemos de Jesus como uma rede social. Os melhores takes a gente coloca lá, o resto a gente esconde ou a gente não quer de fato lidar com eles. Semana passada eu tentei responder com vocês essa pergunta. Jesus é o único Deus? Jesus é o único Deus? E para responder essa pergunta, a gente foi até o Evangelho de Mateus, capítulo 16, ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, e ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, e nos deparamos com a pergunta que Jesus faz, né, aos seus discípulos. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa é a pergunta que está em Mateus. E em Marcos e Lucas, muda só ali o endereço, né? São sinônimos, o povo e as multidões. E Jesus pergunta, quem o povo ou as multidões diz que eu sou? E a partir dessas duas falas, nós chegamos a pelo menos dois textos muito importantes sobre essa nomenclatura, Filho do Homem e o eu sou. O Filho do Homem, a gente deu uma olhada em Daniel, capítulo 7, verso 14, né, que é a base para essa teologia do Filho do Homem, daquele que é enviado dos céus para trazer ordem às coisas terrenas. E daí a gente tem Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte, ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adorarão, seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então perceba a figura, a imagem que Daniel coloca sobre esse Filho do Homem. Esse Filho do Homem, ele tem o domínio sobre toda a história, todas as nações, todos os homens, todos os reinos se dobram diante do Filho do Homem. Então perceba, essa imagem que Daniel passa a respeito de Jesus é uma imagem de Todo-Poderoso. Isso vai ficar muito mais evidente quando você lê Apocalipse, capítulo 5, verso 12, que é praticamente o cumprimento de Daniel, capítulo 7, verso 14. Quando naquele texto diz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E daí nós percebemos que tanto o Cordeiro do Apocalipse, capítulo 5, verso 12, quanto o Filho do Homem, de Daniel 7,14, é essa pessoa que tem um reinado cósmico, um reinado que transcende o nosso tempo, que é maior que a nossa história enquanto humanidade. Ainda assim, nós olhamos para o texto de Marcos e Lucas, e nós percebemos que Jesus ele fala o eu sou. E essa é uma nomenclatura que está em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus se apresenta a Moisés, Deus convida Moisés a libertar o povo, né? Deus chama Moisés para libertar o povo, no meio do diálogo com Moisés, entre Moisés e Deus, na sarça ardente, Moisés chega e fala assim para Deus, quem que eu vou dizer? O que eu vou dizer para o povo que quem me enviou? O que eu digo ao povo? Quem me enviou aqui para libertar vocês? Daí Deus olha para Moisés, olha não, né? Porque não é, seria mas é uma figura de linguagem, ok? Deus olha para Moisés e diz o seguinte, o eu sou, diga que o eu sou lhe
enviou. E a gente percebe que Jesus, principalmente no Evangelho de João, ele vai tomar esse nome de Deus do Antigo Testamento. Existem mais de 7 referências explícitas de Jesus dizendo que ele é o eu sou, o eu sou, o eu sou. Inclusive, num episódio, quando Jesus está sendo preso pelos soldados romanos para ser crucificado, Jesus se apresenta como esse eu sou, e se você lembra desse episódio, as pessoas diante de Jesus caem. Isso era algo que acontecia quando Deus se apresentava às pessoas. O Evangelho de João deixa muito claro que Jesus ele toma então para si este nome de Deus e ele aplica esse nome de Deus à vivência dele terrena. Por quê? Porque se de um lado nós temos Daniel capítulo 7, representando o Filho do Homem na sua realeza, no seu poder, na sua autoridade, em João, com o eu sou, nós temos o Deus presente na vida das pessoas, o Deus pessoal, o Deus que se despe da sua glória e se encarna na história da humanidade para salvar essa humanidade. Então perceba que João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser eu. Não existe outra verdade a não ser aquela que eu anuncio a vocês. E não existe vida, e aqui talvez seja o mais importante, não existe vida real e verdadeira, vida fidedigna, vida com fidelidade, vida com êxtase, se não for a vida que eu proponho a vocês. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, caminhar um pouco com a primeira pergunta. Então, semana passada, entendemos como a cultura pop desfigura Jesus, não o desacreditando como uma figura histórica. A cultura pop, ela afirma o tempo todo que Jesus ele é uma figura histórica, mas retirando dele. O que a cultura pop faz? A cultura pop vai retirando de Jesus, de forma gradativa, com o lançar de pequenas dúvidas dos atributos divinos. A cultura pop vai dizer, não, Jesus, ele existiu mesmo. Jesus, ele andou pela terra. Jesus, ele fez discípulos. Jesus criou uma grande revolução cultural. Mas, assim, dizer que ele era Deus é muito. É muito. Ele foi mais um grande transformador social. E transforma a figura de Jesus uma figura humanitária, política ou socialmente engajada. Então nós temos essa desfiguração de Jesus pela nossa cultura pop. Agora existe um outro problema. Porque não é só a cultura pop que se apropria da imagem de Jesus, porque afinal de contas Jesus é um excelente garoto propaganda. Perceba uma coisa, você tem uma imagem forte, um nome mundialmente conhecido, ao qual você não paga direitos de imagem. Perceba, né? É um negócio, um baita de um negócio para a cultura capitalista. Mas não existe somente esse perigo da cultura pop. Existe também algumas expressões de fé que usam o nome de Jesus Cristo para propagar as suas doutrinas e não retirando de Jesus, não retirando de Jesus a sua divindade ou a função especial na história da humanidade, ou a sua função especial na história da humanidade, mas, porém, retiram dele a sua humanidade, retiram de Jesus a sua humanidade. E a gente vai perceber que um dos concílios da igreja primitiva, Atanásio de Alexandria, ele vai dizer o seguinte, uma das afirmações de Atanásio de Alexandria: vero Deus, vero homus. Ou seja, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O grande problema é que algumas confissões de fé, ou expressões de fé, melhor dizendo, para não confundir com as nossas confissões de fé, algumas expressões de fé vão dizer que Jesus, ele era simplesmente um grande espírito,
Algumas das heresias dos primeiros séculos vai dizer que Jesus, ele tinha um corpo, ele tinha uma ilusão de um corpo físico. E que tanto o martírio, a paixão de Cristo, quanto a sua crucificação e ressurreição foi uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Porque um Deus todo-poderoso, não poderia se encarnar. Uma das heresias que tem isso, uma das heresias do primeiro século que persiste até hoje na nossa sociedade é o gnosticismo. O gnosticismo diz o seguinte, a sua premissa básica do gnosticismo é a cosmovisão dualista. É a cosmovisão dualista. Ou seja, o espírito é bom e a matéria é má. Isso é uma cosmovisão dualista, isso é gnosticismo. Isso existe em várias confissões de fé. E muitas vezes, o pior de tudo, é que isso existe dentro da igreja evangélica. Quando a igreja evangélica, ou quando alguns proponentes da igreja evangélica dizem que, existem as coisas do mundo e as coisas santificadas, espirituais. Quando, na verdade, a Bíblia diz que toda a criação, perceba, Daniel capítulo 7, verso 14, que nós estudamos semana passada. Todas as nações, todos os reinos, todo mundo físico, ele se dobra diante de quem? Ele se dobra diante de Jesus. Se você ler os Salmos, você vai perceber que nos Salmos, toda a criação, ela faz o quê? Toda a criação nos Salmos adora quem? Adora a Deus. Perceba que a visão bíblica de espiritualidade não tem essa espiritualidade gnóstica, onde existe o bem e o mal se degladiando com forças igualitárias. A espiritualidade bíblica, cristã, centrada nas Escrituras, ela declara que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Cristo, embora parecesse ser homem, nunca assumiu um corpo. Portanto, não foi sujeito às fraquezas e às emoções humanas. Está aqui o grande problema. Já percebeu como a gente tem dificuldade com Jesus, sendo um Jesus que dá risada? A gente tem dificuldade com Jesus, talvez, num final de tarde, no lago ali de Betânia, Jesus contando uma piada para os seus discípulos. Nós temos uma dificuldade, nós não imaginamos, nós temos horror a essa cena. Ou, no final de tarde, ele comendo um churrasco ali de peixe com os seus discípulos. A gente até pode ver isso, né? Porque João capítulo 21 diz que Jesus assou alguns peixes e pães, né? E a gente olha sempre a cena, ou a gente sempre imagina as cenas que Jesus está com os seus discípulos, como cenas dele sério, imponente, né? Mas perceba, quando você lê o Evangelho, você vê Jesus sendo irônico. Não vê Jesus sendo irônico? Você vê Jesus sendo irônico. Você vê Jesus, por exemplo, quando os fariseus perguntam para Jesus o que é amar o próximo. Jesus olha para o fariseu e fala assim, deixa eu pensar aqui o que seria amar o próximo. Você conhece um samaritano? E um fariseu fica horrorizado com essa imagem do samaritano, sendo aquele que vai amar o próximo, aquele que vai dar a lição de amor abnegado. Naquilo que nós chamamos em Lucas da parábola do bom samaritano. Quando Jesus conta as parábolas, Jesus usa muitas vezes de ironia, e até mesmo de humor. Mas a gente tem uma dificuldade, a gente olha para Jesus, e eu estava pensando assim, como trago essa imagem que a gente muitas vezes faz de Jesus, mas a gente não tem coragem de afirmar ela. Eu ando um pouco, muito colado com a cultura nerd. E no Star Trek, tem um personagem chamado Spock. Já ouviu falar do Spock? Você já viu do Spock? Você lembra do Spock? Ele tem lá
vinda longa, né? Vida longa e próspera. É uma dos sinais. É o sinal. Eu sou tão nerd que até sinal direitinho eu sei fazer. Né? Então é o seguinte. O Spock tem algumas características. O Spock, ele não sente o quê? Emoções. Ele é altamente racional. Altamente racional e privado de emoções. O dilema do Spock, na primeira geração de Star Trek é por que os humanos, por que os terráqueos, na verdade, né? Eles têm amor. Quando eu olho para o Jesus, da colagem que nós fazemos, das imagens que nós criamos e que não são bíblicas, para mim ele tem muito dessa característica. Ele é um sujeito privado das fraquezas e das emoções humanas. Ele é um Jesus privado das fraquezas e das emoções humanas. Agora aqui está um problema, gente. Se nós pintarmos um Jesus encarnado, privado das emoções e das fraquezas humanas, eu só vou dar um passo adiante na minha mensagem, porque isso está lá para o final, mas eu vou voltar a isso mais tarde. Só vou dar um passo, só para você entender o que eu estou falando agora. Se nós pintamos um Jesus a la Spock na nossa espiritualidade, esse Jesus que é privado das fraquezas e das emoções humanas, ele não pode ser aquele que vai tomar o seu lugar na cruz. Ele não pode. Porque a Bíblia vai dizer que o Deus encarnado, que entra na história para tomar o meu lugar e o seu lugar naquela cruz, ele venceu todo o pecado. E ele venceu todo o pecado porque ele estava sujeito a todo o pecado. E ele estava sujeito a todo o pecado porque Jesus, ele era vero homus, verdadeiramente homem. Então, perceba uma coisa, em geral, é possível cometer dois erros quando analisamos a divindade e a humanidade de Jesus. O primeiro é negar a divindade completamente de Jesus em favor da sua humanidade. E o segundo é negar a humanidade completa de Jesus em favor da sua divindade. Ou seja, uma coisa que não cabe na nossa cabeça, não cabe na nossa mente, e muito menos na mitologia ou na fantasia humana, é um Deus, totalmente Deus, e ao mesmo tempo, totalmente homem. E talvez é nesse ponto, que toda a espiritualidade cristã, ou toda a fé cristã, se diferencia de qualquer outra fé que existe na história da humanidade. Porque perceba uma coisa, os deuses apresentados por qualquer outra confissão de fé, esses deuses apresentados, eles estão ou distante da humanidade, ou eles estão brincando com a humanidade, como é o caso do panteão grego, ou eles estão dentro da sua própria criação, dentro do caos. Agora, uma coisa que é magnífica na espiritualidade cristã, o Deus que é totalmente transcendente, que traz a ordem em todas as coisas, ele não está distante da sua criação, ele não brinca com a sua criação, ele está próximo da sua criação, mas ele não faz parte do caos, ele traz ordem. E essa é uma grande diferencial. Agora, se você não tem noção disso, eu fico preocupado com o evangelho que você está pregando por aí.
eu fico muito preocupado com o evangelho que você está pregando por aí. Porque a minha tese também talvez seja essa. Muitas vezes nós não pregamos o evangelho porque nós não conhecemos suficiente o Cristo dos evangelhos. Então perceba que na história da igreja, a igreja responde à heresia gnóstica da seguinte forma: o credo niceno, que diz assim: em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isso é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Esse é o credo nicênico. Credo apostólico. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Você tem, no primeiro credo, a humanidade e a divindade. No credo nicênio, a divindade, a humanidade. Você tem no credo apostólico a divindade e a humanidade. E no credo calcedônico, um dos credos também mais importantes da igreja primitiva, diz o seguinte: ensinamos que se deve confessar só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, diante disso, meus irmãos, eu gostaria de propor a seguinte pergunta: quão humano era Jesus? Quão humano era Jesus? E para responder essa pergunta, eu vou voltar ao texto que nós estudamos semana passada, mas não em Marcos. Não em Mateus, mas em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 28. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a projeção. E diz o seguinte: eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outro Elias e ainda outros um dos profetas. Então Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas, o que o povo, o que a multidão diz quem eu sou. O que eles estão dizendo ao meu respeito? Daí os discípulos respondem, falam assim: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e ainda outros um dos profetas. Daí Jesus olha para os seus discípulos e fala o seguinte: e vocês? E vocês? Como vocês respondem? Como vocês respondem? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, que era talvez um dos líderes da comunidade de discípulos, ele pega e responde: tu és o Cristo. Em Mateus vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Lucas vai dizer o Cristo, o Cristo de Deus. E aqui, Marcos, ele dá uma resumida em tudo e diz: tu és o Cristo. E é sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. Jesus como o Cristo. Sabe por quê? Porque é aquela coisa do inconsciente coletivo que nós temos na nossa cultura. Muitas pessoas olham para Jesus e pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, todo mundo pensa que... E não é. Jesus, ele é um título. Então perceba o seguinte: o Jesus, o Cristo, ele é a palavra grega, né? Esse Cristo é a transliteração da palavra grega Christos, que significa ungido, que do hebraico é o Messias. Então, as duas, né, vertentes, tanto a vertente hebraica vai falar do Messias, que significa o ungido por Deus, e do Cristo, que é aquele que é ungido por Deus. Bom, diante disso, a gente percebe que em todas as Escrituras existe aquilo que nós chamamos da expectativa messiânica.
A expectativa messiânica. A expectativa messiânica, ela começa a ser formada nos primeiros relatos do AT, do Antigo Testamento, e vai se desenvolvendo de maneira progressiva em toda a história bíblica, até chegar à pessoa de Jesus. Então, quando os autores do Novo Testamento falam que Jesus é o Cristo, eles estão pegando todas as promessas do Antigo Testamento a respeito desse Cristo, desse Messias, e aplicando em quem? Em Jesus. Jesus, então, ele cumpre todas as promessas a respeito do Messias são cumpridas em Cristo Jesus. Todas literalmente são visíveis na pessoa de Jesus. Então perceba, a expectativa messiânica, ela tem 3 principais vertentes. Uma das principais linhas da expectativa messiânica é a ideia de que um rei como Davi restauraria a monarquia de Israel. Então, você percebe isso muitas vezes nos relatos do Evangelho, quando as pessoas praticamente pressionam Jesus para assumir o poder. Porque existia uma expectativa messiânica de que surgiria o Messias, um novo rei de Israel, que colocaria Israel como a grande ponta, a grande cabeça de todas as nações. Uma segunda expectativa messiânica é a do servo sofredor de Israel, aquela que levaria os pecados do povo. Esta noção se acha mais claramente nas canções do servo no profeta Isaías. E a terceira expectativa messiânica se encontra na literatura apocalíptica do AT, do Antigo Testamento. Principalmente nos escritos de Daniel e Ezequiel. Nesses escritos, o Messias é visto como um ser celestial que desce à terra para julgar e estabelecer o seu reino. Nós temos essas 3 expectativas. Mas a expectativa que eu quero trabalhar com vocês, porque a gente não tem tempo para essas 3 expectativas, não tem tempo, eu não tenho tempo nem, talvez, para toda a expectativa que eu quero selecionar com vocês aqui. Eu vou fazer um recorte a respeito da humanidade de Jesus a partir da expectativa do servo sofredor. Por que a expectativa do servo sofredor? Porque quando você lê as canções de Isaías, do servo sofredor, você vai ver a aplicabilidade da humanidade de Jesus dentro desses escritos. Então perceba, vem comigo em Isaías 53, o mais conhecido de todos os textos, o mais falado, o mais lido de todos os textos da canção do compêndio das canções do servo sofredor. Diz o texto: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelada o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza e majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então eu gostaria que primeiro você se despisse dos seus conceitos a respeito da canção ou de qualquer pregação que você ouviu sobre Isaías 53. Por quê? Porque muitas das pregações que a gente ouve sobre Isaías 53, que é natural, como nós conhecemos o final da história, nós não aplicamos ela muitas vezes no momento que ela está sendo vivida. Um outro problema que quando nós temos um background muito grande sobre a teologia ou sobre estudos a respeito de um texto, é que nós carregamos algumas percepções que talvez não sejam as percepções mais aplicáveis aos textos bíblicos. Então eu quero abrir uma janela para vocês aqui agora. Ok? Então é só isso, é mais uma forma de você ver esse texto que talvez você conheça. Agora, quando você olha os versículos que nós acabamos de ler, você já percebe no começo que ele vai falar sobre uma pessoa que tem uma experiência altamente humanizada.
ele não está falando de um Deus. O servo sofredor das canções de Isaías está falando de alguém que vai pagar um preço altíssimo, altíssimo, por aquilo que ele não fez. E a história dele já começa, perceba, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelada o braço do Senhor. E daí começa falando praticamente do nascimento. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída em uma terra seca. O que significa terra seca para você? O que significa terra seca para você? Porque muitas vezes nós lemos, nós selecionamos partes, mas não nos apegamos aos detalhes. E muitas vezes, o mais importante na leitura bíblica são os detalhes. O que significa terra seca? Ele está falando do nascimento, da concepção desse que será o servo sofredor. E ao começar ele diz, ele nasce, as suas raízes são lançadas em terra seca, em terra rachada, ferida, castigada, dolorida, um lugar de escassez. Então perceba, a imagem do servo é a imagem daquele que passa por necessidades. E passa por necessidades desde o seu nascimento. Um dos grandes problemas quando nós entendemos a humanidade de Jesus, é que nós olhamos para a humanidade de Jesus, como Jesus, parece que, como a gente tem a maioria dos evangelhos, não tem a infância, né, não tem a narrativa da infância de Jesus, tem apenas alguns flashes, né, muito mal, não tá bem relatado, bem fechado esses flashes, porque não era o foco dos evangelistas isso. Então isso abre um buraco na nossa narrativa, na nossa narrativa mental. E a gente pensa que Jesus, ele já nasce com 33 anos, né? Já nasce, pregando o evangelho, né? Jesus, ele surge. Tem nada, daí ele surge, tipo Matrix, né? Ele aparece, assim, do nada. Mas não é isso. A doutrina da encarnação de Cristo, que a gente comemora ela no Natal, que a gente relembra ela na Páscoa, vai dizer que Jesus, ele nasceu com todas as limitações que um ser humano tinha. Ou seja, quando Jesus, ele nasce, ele sai da barriga de Maria, que não é uma coisa romântica. Quando ele sai da barriga de Maria, ele sai como um bebê. Ele não sai falando, ele não sai pregando, ele não sai curando, ele não sai sorrindo. Tem um hino, né, que diz que Jesus está lá, deitado, né, sereno e tranquilo. Mas isso é uma imagem complicada de dizer que era assim. Porque Jesus, ele passou por todas as limitações que os seres humanos passam. E o texto de Isaías 53 já nos mostra isso desde o início. E o texto, então, continua. Perceba, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Agora faz o seguinte, pega a imagem que você tem de Jesus, pintada pelos pintores do Renascimento, Jesus, né, com o rostinho fino, cabelos lavados, né, e alisados com babyliss, aquela coisa toda, e vê se ele cabe em Isaías 53. Vê se o Jesus retratado pela cultura pop cabe em Isaías 53. Cabelos longos, sedosos, esvoaçantes, rosto fino,
sem marcas de sol. Olha o que o texto diz. Jesus, ele sofre, então, uma das piores experiências que um ser humano pode passar. Diz o texto bíblico que Jesus, ele foi desprezado. Jesus, ele foi desprezado. Rejeitado. Enxotado. O texto bíblico diz que as pessoas escondiam o rosto dele. O texto bíblico diz que as pessoas não tinham estima por ele. Essa talvez, a experiência de desprezo, talvez seja a pior experiência que um ser humano possa passar. Eu não sei se você já passou por aquela experiência onde você é diminuído por alguém. Já passou? Onde alguém te humilha de tal maneira que a vontade que você tem é de se enterrar, é de sumir. É de não existir. Então Jesus, ele passou por essa experiência que eu e você passamos na vida. Talvez você passou essa experiência no seu mercado de trabalho, talvez você passou essa experiência em um relacionamento amoroso, talvez você passou essa experiência com o seu filho, com a sua filha, com um amigo. E isso marcou profundamente você. Jesus, ele passou pela mesma experiência de ser desprezado pelas pessoas. Diz o texto, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus castigado e afligido. Perceba o que o versículo 4 diz. Ele tomou sobre si. Não está destacado de propósito. Porque o que nós destacamos é, ele curou as nossas enfermidades. Mas perceba uma coisa. O texto bíblico diz que ele tomou sobre si. O tomou, o tomar aí, é um verbo ativo no hebraico. É um verbo intencional. Ele pega aquilo que está sobre uma pessoa e põe sobre ele. Jesus, ele faz isso por você. Jesus, de maneira intencional, de maneira plena, como aquele que é o servo sofredor, ele toma todas as suas enfermidades. E daí, enfermidades aqui, você pode colocar todas as enfermidades que existem, tanto na alma humana, como fisicamente, como socialmente. Porque o evangelho que Jesus traz para nós, não é um evangelho particionado para a alma, mas é um evangelho que abrange todas as esferas de responsabilidade da vida humana. Então Jesus, ele pega todo esse peso, todas as enfermidades, todas as dores que existem em uma sociedade, e leva sobre ele. E coloca sobre ele. Tem dores que são insuportáveis na vida de uma pessoa. A morte de um filho, a perda de um casamento, a traição, ou até mesmo
perder o emprego dos seus sonhos, porque tem gente que coloca o emprego como uma forma de Deus. E perder isso é insuportável. Insuportável. Jesus pegou todas essas dores e colocou sobre ele. Para o quê? Para que as nossas enfermidades, para que as nossas doenças não ficassem mais em nós. Jesus sabe exatamente o que você passa num leito de hospital. Vou contar uma experiência para vocês. Como vocês sabem, há 1 ano e pouquinho atrás, eu fiz uma cirurgia cardíaca. Então, eu abri meu externo, coloquei uma prótese na aorta superior do meu coração. E, como procedimento, depois do procedimento bem sucedido, e todo mundo te acordar feliz porque deu certo, e porque você acordou, né? É uma coisa importante essa. Uma coisa que os médicos não me disseram, e a enfermeira me avisou, porque os médicos deram a boa notícia, mas a pobre da enfermeira, ou auxiliar de enfermagem, não sei identificar qual era, disse: Wellington, nas próximas 24 horas você não vai beber água. Você sabe o que é ficar sem beber água durante 24 horas? É um negócio surreal, é terrível. Porque tem coisas que a gente tem durante a vida toda, mas a gente só sente falta quando a gente não pode. Já percebeu? Enquanto você tem em abundância, você nem liga para o negócio. A pessoa falou, você não pode beber água nas próximas 24 horas. Primeiro, lei de Murphy, as 24 horas vão demorar 24 dias. Ok? As 24 horas vão ser 24 dias. Segunda lei, a pessoa diz que você não pode, então você quer. Você quer, eu preciso beber água. E ela vinha, eu não podia beber água, mas ela vinha e molhava a minha boca, porque eu estava cheio daqueles badulaques lá, né? Coração, negócio no dedo, todas aquelas coisas. Molhava meus lábios. Só que podia ser assim, molhar os lábios de meia em meia hora. Então, meus irmãos, eu passei por uma dor que talvez, eu sei que muitas pessoas passaram, né? Não estou me colocando num lugar que é onde não esteve a colocar. Mas eu lembrei do texto bíblico de Lázaro, quando, né, o rico pede para pôr a gota d'água na boca lá, né? Pede para ele colocar um pinguinho de água na minha boca. Eu falei, meu Deus, se for assim vai ser terrível o negócio, né? Jeová. Agora é o seguinte, o fato é que aquela dor que eu senti, naquele momento da minha vida, a Bíblia fala que Jesus levou eternamente sobre ele. Eu passei por aquilo por algumas horas. Jesus, no seu sacrifício da cruz do Calvário, ele assumiu aquilo e destruiu aquela dor. Porque nele eu tenho a garantia de uma vida eterna. Aquela dor não está mais sobre mim. E o texto, então, eu vou fazer um contraponto nesse ponto. Se Jesus não é o Deus encarnado, ele não é o nosso mediador, já que ele não pode nos representar perante o Deus Pai. Então perceba uma coisa, se você acha que existe uma dualidade na pessoa e obra de Jesus,
na encarnação dele, você está me dizendo o seguinte, que ele não é o Deus encarnado, e por ele não ser o Deus encarnado, ele não pode expiar os meus pecados. Porque a verdade é verdadeira. Se Jesus, ele é o Deus encarnado, e tomou forma, e ele se torna o mediador, e por esse motivo, por ser o mediador, ele expia os meus pecados. A pergunta que eu quero fazer a você é, qual Jesus você crê? Uma segunda coisa, continuando o texto de Isaías, diz o seguinte, versículo 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Curados. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos maus caminhos, todas as nossas más decisões, quem assume a responsabilidade na história é Jesus. Porque perceba, versículo 6. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Continuação do versículo 6. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um faz o que dá na cabeça, na telha. Mas agora perceba a continuação. E o Senhor fez cair sobre você a sua má decisão? O Senhor fez cair sobre você o seu descaminho? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que em Cristo, todas as coisas se tornam o quê? Novas. Todas as coisas se tornam novas em Cristo. Porque é Ele que redime os nossos maus caminhos, as nossas más escolhas, os nossos maus planos. Ainda, o texto diz o seguinte, versículo 12. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, por enquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele leva os nossos pecados, ele tem as nossas experiências, ele intercede por nós. Então, Atanásio de Alexandria ele vai dizer o seguinte, ele se tornou o que somos para que ele fizesse de nós o que ele é. Ele se tornou o que nós somos, humano. Ele assumiu sobre ele a nossa posição, para que nós também fôssemos o quê? Considerados como descendência dele, herança dele. Então Paulo lhe vai dizer em Romanos o seguinte, se quando éramos inimigos de Deus, perceba, quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, somos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus, e Paulo diz, Cristo, o Messias, o ungido, aquele que entra na história, para nos transformar em amigos de Deus, pois nós éramos inimigos dele. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. E o texto final termina. E entretanto, o versículo 15, diz o seguinte, entretanto, não há comparação entre
entre as dádivas e a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muitos mais agora, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Deus fez algo por você que você não poderia fazer. O Deus encarnado entra na história e redime você. Eu gostaria de orar por você, convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça. E convidar você a ter uma experiência com esse Deus que reconcilia e redime todas as coisas. E transforma todas as coisas. Talvez você tenha uma experiência na sua vida que você não conseguiu processar ainda. Mas a palavra de Deus nos ensina que todas essas experiências são redimidas, transformadas, porque Jesus entrou na história por você. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor, por essa palavra, por esse texto, por esse ensinamento, Senhor. O Senhor entra na nossa história para fazer tudo novo, para reconstruir, ó Deus, aquilo que estava quebrado, para redimir, ó Deus, os nossos descaminhos. O Senhor se tornou aquilo que nós somos em Jesus, ó Deus, para que nós pudéssemos ser herdeiros de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Pai, continua, Senhor, transformando e moldando o nosso coração. Que a nossa visão a respeito, ó Deus, de Jesus sendo o verdadeiro Deus e ao mesmo tempo a encarnação desse Deus na história, que traz, ó Pai, as boas novas do Evangelho, que nos redime, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.